o que que ele usou de sua sabedoria, guiado por Deus, lógico, né? Uhum. Para a família dele não se corromper. O que que ele pede para Faraó que fique numa cidade mais distante, né? Do Egito ali. Porque o Góis era uma cidade um pouco distante, não era dentro do Egito em si, era um pouco distante, né? Longe da idolatria, longe da imoralidade, tudo isso aqui que está comentando, ó, da idolatria, das práticas imorais, que era comum com o povo Era. egípcio, né? Então aí José, usando da sabedoria que Deus deu a ele, não, vou colocar meu povo mais longe para manter os costumes de adoração no único Deus que nós cremos que é o nosso Deus, Pai de Abraão, Isaac e Jacó, né? Isso. O objetivo é isso, irmãos. Permitir o porquê. Porque Deus é ruim? Não. Vai. É da atitude de cada pessoa. Então vamos lá para a nossa página aqui. Aí temos agora aqui, na página 67, dando continuidade. Vamos tentar avançar, que para mim avançar eu só preciso fazer algumas perguntas para os irmãos. Na página 67, na 68, os irmãos têm alguma dúvida? Tem algo que vocês querem perguntar, Ivanildo? Ivanildo, como é que fala aí, Guto? A câmera dele está virada, né, Guto? Aqui É porque meu celular está carregando e eu botei ele deitado. tá explicado, então. Tem alguém que quer falar alguma coisa, irmão? Aqui nós temos professores, alunos capacitados. Se a gente não tiver a resposta hoje, na próxima aula a gente tenta levar. Mas não fiquem, assim, tímidos. Pode perguntar. Mãe Vanildo, quer perguntar alguma coisa? Esse o pessoal Não, aí irmão. que tá Por enquanto não, tá ok. Na Sassa aí, escondido, se não quer perguntar alguma coisa aí, o pessoal da Sassa aí. Tá moita aí, ô. Irmão da moita aí. Perguntar alguma coisa sobre a Sassa? Não, Andréia, Irlan. Eu tava contando o número de alunos, nós temos quase 25 alunos, ou mais, parece. Não. Estão todos aí assistindo? É só isso que está aparecendo ou tem mais? Não, na verdade, esse livro tem, salvo engano, 15. Aí agora ainda fica em 8, 9, às vezes 10 alunos aí entrando aí. A média nota. Mas alguns deles estão só ouvindo, né? Não estão... Só ouve mesmo, né? Alguns assistem a aula posteriormente, né? Gravada. Então vamos lá. A partida para o Egito. Os irmãos não têm nenhuma dúvida, já leram isso aqui direitinho, né? A partida aqui, os irmãos sabem que é no momento que ele vai para o Egito, sai de Midian e vai para o Egito. Aí agora inicia-se esse conflito, né? O primeiro encontro de Moisés com Arão, a Faraó. Aí entra aquela dificuldade toda de diálogo, de comunicação, Deus falando com Faraó através de Moisés e Arão, para que ele libertasse o povo, deixasse o povo ir, adorar a Deus. E aí o que ele dizia era que eles estavam ociosos, né? Preguiçosos, não queriam mais trabalhar, e por fim, várias tentativas e nada de Faraó libertar, deixar o povo ir, porque Deus queria ser amigável com Faraó, vamos dizer assim, né? Não, eu vou pedir para o meu servo ir lá e falar com ele para ele libertar o meu povo ir no caminho de 3 dias ao deserto para me adorar. Pastor, só uma perguntazinha rápida, em cima disso aí que o senhor está falando, pode? Pode, dentro do assunto pode. Isso. Nós vemos aqui que diz que Deus mandou para Faraó libertar o seu povo, desde a primeira praga até a penúltima, que foi a nona, sempre nós vimos
Faraó deixando o povo ir. Logo na sequência, Deus endurecia o coração de Faraó, fazendo com que ele voltasse atrás, né, do que tinha dito em todas as pragas. Por que Deus fazia isso? Ele endurecia o coração de Faraó, fazendo com que ele voltasse atrás. Então, tem alguns textos, tem 16 versículos, vezes, desse capítulo 2 aí, do 3 adiante, Deus, ele tipo assim, fazia com que Faraó voltasse atrás. Ele permitia com que Faraó voltasse atrás. Porque é mais ou menos assim, num aperto, Faraó se humilhava. Faraó se humilhava. E aí, quando Faraó ele via que Deus ele tirava aquela praga, ele fazia cessar, aí Faraó ele se sentia como que os seus próprios deuses resolvessem o problema. Mas Deus ele mostrava para Faraó que na verdade não era os deuses, era Deus que usava de misericórdia, porque algumas vezes você vai observar o próprio Faraó pedindo. Aqui tem algumas traduções que diz que o próprio Faraó ele pede para Moisés orar por ele, né? E aí é meio que estranho, né, essa pergunta, né, Ivanildo? Por que Deus faz? Será que Deus estava brincando? Pois é, porque toda vez que liberava, Faraó deixava Moisés tirar o povo, logo na sequência a palavra de Deus vai dizer: e Deus endurecia o coração de Faraó, e Faraó voltava atrás, né? Até a nona, né? Que a 10ª é quando ele mata o filho dele, que aí realmente ele deixa o povo ir. Agora sim. Era necessário, né? Era necessário para o propósito de Deus, né? Não é que seja necessário, mas sim o porquê que Deus fazia isso. Se ele já sabia que na primeira, se ele tivesse deixado ir, o povo já teria ido. Essa é a pergunta. Aí, sinceramente, só perguntando para Deus mesmo, amado. Mamalu, você vai responder para nós aí. Irmão, essas perguntas elas são muito importantes, porque nós estamos aqui para formar opinião, para não aceitar qualquer coisa. Porque assim, é Deus que endurece o coração do homem e Deus que amolece o coração do homem. Alguém quer falar aí? Alguém quer falar alguma coisa? Mas Valéria parece que quer falar aí, Valéria. Alguém quer falar alguma coisa? Eu não, pastor. Eu, no meu ponto de vista, eu vejo que que nem a Cris falou, era um propósito, né, e uma estratégia, porque se ele liberasse tão facilmente, Deus também, tanto que tem todo um processo, né, do carneiro que tem que ser comido e tal, e aí passar nas casas para proteger da última praga ali. Então era toda uma estratégia de Deus, né? Eu vejo assim, Deus ele não faz nada porque não por querer ou por necessidade, né? Eu vejo dessa forma. Porque desde o princípio, desde a queda do homem, Deus já tinha promessa, né? Ele prometeu ao homem. Então, para que sua promessa se cumprisse, por conhecer o coração do homem, eu creio que ele permitiu que o coração de Faraó endurecesse. Verdade. Seja para que o povo
viesse a perceber que Deus é Deus, que Ele é soberano sobre todas as coisas, porque dele todas as coisas, né? Então eu vejo dessa forma. É como a Andrea falou, só perguntando a Deus. Quando eu E perguntar dele, eu também, falo para vocês. Tá bom. também eu acredito que Ó, Deus queria de terminar de uma vez por todas, com essa escravidão do povo. E eu acredito que ele permitiu isso, que só dessa forma foi que tanto o faraó como todo o seu exército, todos os egípcios foram destruídos. Então ali o povo foi um recomeço, né? Saíram de lá e recomeçaram, e né? como a E irmã até Cris mesmo, falou agora há né, pouco, irmãos, como eles passaram tanto tempo escravos, né? A gente entende assim também que o Senhor queria provar até mesmo para o próprio povo dele, que já nem cria mais em Deus, né? Que nem servia mais a Deus como Deus queria que servisse, Verdade. mostrar o seu poderio, né? Porque não era a primeira vez que Deus operava no meio do povo de Israel, e todas as vezes eles sempre se afastavam. Então, os princípios de Deus na vida de um cristão é cada vez mais nos fazer conhecer o seu querer, a sua vontade na nossa vida. E muitas vezes é doído, né? É doído o processo para que a gente entenda o trabalhar de Deus, e muitas vezes a gente não quer. O povo saindo, eu entendo assim, que se o povo saísse da primeira vez, se ele viesse libertar, ele permitisse, o faraó permitisse, mesmo assim, com tantas provas do seu poderio que Deus fez para o povo no deserto, abrindo aquele mar vermelho, operando do jeito que ele operou, mesmo assim o povo ainda se distanciou do Senhor. Então, na primeira, possivelmente eles já virassem as costas logo e voltassem novamente para o Egito, sem dar a mínima satisfação para Moisés. Né? isso Cada um tem foi sua forma de pensar. Ainda é a, para é a completar, resposta. É a pra completar, resposta da irmã Andréia quando a Cris, né? Que se ele libera na primeira, o povo ia sair tranquilo. Mas ali ele estava testando o seu povo, que era o povo de Israel. Ele estava mostrando para o seu povo que ele é verdadeiramente Deus. Um povo que já tinha esquecido como é que Deus trabalhava. e, Então, o meu Isso. entender, que nem a irmã Andréa falou agora e a Cris também, é que esse era o propósito de Deus, é mostrar para o seu povo o tamanho do seu poder. E como a irmã Andréa disse, mesmo com isso tudo, o povo ainda não aprendeu. e a história poderia ser contada da seguinte forma: Faraó libertou o povo. Pelo contrário, Verdade. Deus é que. Isso mesmo. Então, Isso. para ser Não sei o contada nome de de forma Deus correta, glorificado, né? exatamente. Poderia a história estar contando, não, Faraó, eu que libertei. Na verdade, não foi assim, entendeu? Isso. O propósito de Deus é diferente do Também. nosso. Amém, irmãos. Isso. Amém. Irmão Aí, de Ivanildo, forma alguma, depois de tudo que Deus fez, jamais o homem poderia dizer, Faraó foi Faraó que deixou o povo sair. Não, não foi Faraó. Ali Deus provou com a sua soberania que ele manda e desmanda no homem. Ele faz do homem pó e levanta do pó. Ele endurecia o coração de Faraó e amolecia. Então, o poderio todo é dele. O nome glorificado sempre vai Amém. ser o dele. Quando chega mais Amém. para frente, os especialistas vão dizer que o pessoal passou com o mar seco, né? Ainda mais se o Faraó tivesse deixado, né? Hoje então, não é. Ivanildo, Amém. de acordo com algumas explicações que vimos já alguns irmãos falar, o que Deus fazia era só intensificar a dureza desse coração que já era duro. O que Então, tu Deus, quer? tipo assim, a pessoa, Olha, minha menina. Que a dentro Bíblia de vai casa. dizer que a Vai levar pessoa a Bíblia, não o mendigo, obstinada no bora. coração, Irmã Andréa, seu microfone está ligado. Oh, meu Deus, me perdoe, já vou tirar. então, quando o faraó, o coração dele já era duro, né? O que Deus fazia era intensificar essa dureza. E a gente vai observar que quando Deus ele mandava um juízo, a praga, aí o que acontecia? O faraó ele se humilhava, ele se voltava para Deus. Mas quando ele via que aquele
aquela praga era assustada, era apaziguada, era resolvida, Faraó voltava a endurecer novamente. Quando o texto é usado que Deus endurecia, o que o texto está querendo mostrar é que Deus apenas intensificava essa dureza de um coração que já era duro. Já era duro por natureza o coração de Faraó. Era uma intensificação apenas de Deus. Por quê? Porque Deus entregava ele, deixava ele se guiar pelos seus próprios sentimentos. É como diz a Bíblia, que o homem, quando o homem no capítulo 1 de Romanos, Deus entrega a ele as suas próprias paixões. Então ele não tem como mais voltar, ele não tem como mais se arrepender. Por quê? Porque aí a gente pode observar que pode ser uma blasfêmia contra o Espírito Santo, quando o coração do homem está duro. Uma das blasfêmias contra o Espírito Santo é a recusa contínua ao ouvir a voz de Deus, porque o coração está duro, o coração não quer saber, não tem como mais voltar, o Espírito está falando, a Bíblia diz assim, ó, se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o coração. Então, ele endurecia e Deus intensificava mais ainda, entregava ele aos seus próprios sentimentos. Aí, quando era aplacada aquela ira, aí ele voltava de novo, não com arrependimento, mas com remorso. Então, é mais ou menos uma pergunta que a gente fica meio assim, poxa, quer dizer que Deus estava brincando com o Faraó? Ele intensificava. Vai, Guto, vai falar alguma coisa? Guto, Irlan? Podemos avançar? Aí ele vai efetuar as pragas. Ele vai efetuar as pragas. A primeira praga, qual é? Quem pode ler aí? Primeira praga. Das rãs. É a das rãs? Ah, não, é do sangue, né? As águas tornam-se em sangue. Isso, a água torna... Em sangue. É algo extraordinário, né? A primeira praga é essa. Sem água, você pode até ficar sem comer. Mas sem beber, aí complica, né? Uma curiosidade que passou agora, compartilhar com os irmãos aqui. Quando aparecia a outra praga, a anterior cessava? Por exemplo, a primeira praga, a água transformou em sangue. Quando ocorreu a segunda praga, a água reverteu-se em água normal, aí veio a segunda praga, aí para vir a terceira, a segunda praga deixou de existir. Isso. É mais ou menos assim, é aquilo que nós estávamos acabando de falar. Vamos dar um exemplo prático aqui. Por exemplo, o juízo de Deus está sobre a nossa vida, vamos dizer assim, é só um exemplo. Aí a gente se arrepende, tudo. Aí Deus vai lá e tira. Aí a gente torna a fazer de novo. É mais ou menos isso. Perdão, só... Couto, quando é que vai ser a aula online, a aula ao vivo? A primeira praga, a praga da água foi transformada em sangue. Aí o faraó se arrependia. Aí Deus tirava a praga. Aí Moisés ia lá de novo. Aí o faraó não queria libertar. Aí Deus mandava outra praga. E assim sucessivamente até a 10ª. Entendeu? A segunda praga, as rãs. Agora, imagine um enxame ali. Um monte de rãs. E a Bíblia vai dizer que depois que as rãs morrem, o cheiro toma conta de todo o Egito. Depois das rãs vem os piolhos. Lembrando que a cultura dos egípcios
eles tinham nojo de piolhos, e por isso que as mulheres eram carecas. Então, as mulheres elas usavam peruca justamente para não pegar piolho. E aí Deus manda uma praga em cima do zelo deles. Pastor, meu pai também tinha nojo, então, porque ele rapava a minha cabeça todo tempo. Talvez ele pegou isso aí de Faraó, né? Dos egípcios. E um detalhe, essas pragas aí, segundo as escrituras, tinha vários fins, né? Porque os egípcios, eles cultuavam outros deuses, né? E Deus, ele precisava mostrar para eles que ele era soberano sobre todas as coisas, né? Os egípcios, a cada praga que era enviada, os egípcios começavam a pedir, né, aos deuses deles, para que tirassem as pragas do Egito, né? Então, a finalidade de Deus em si era mostrar para o povo que Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. Isso. E muito, muito bem essa colocação aí, porque cada praga tinha um deus, e uma imagem no templo deles, a imagem de rãs, imagem de piolho, tá? E vai por aí afora. Então, Deus efetuou as pragas em cima de cada divindade deles ali. Deu para Deus mostrar que quem é Deus é Ele, quem é o Senhor é Ele. Aí vem a praga das moscas. O pai das moscas chama-se Beuzebu, que é um deus também. Então, Beuzebu é chamado pai das moscas, né? Lembra quando Jesus expulsou aqueles demônios, o pessoal disseram que ele expulsava por Beuzebu, que era o príncipe dos demônios? Então, era tudo em cima disso aí. As úlceras também, as pestes dos animais, isso tudo sobre o Egito, tá, irmãos? O povo de Israel, que estava numa cidade do Egito, como foi dito pelo Irlã, na terra de Gósen, não tinha nenhum mal desse. Aí a diferença, aí a Bíblia vai dizer que aí verei outra vez a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve. Então, nós estamos na presença de Deus. Quantos livramentos, quantos livramentos a gente recebe da parte do Senhor. Aí tem a saraiva nas plantações, aí as pedras do céu caindo, né? E quanto é que pesava essas pedras? Alguém pode me dizer? 45 côvados significa quantos quilos? 45 côvados? É côvado? Porque côvado não é a extensão? O tamanho? Não, perdão, o peso delas, eu esqueci agora, a côvado é medição. Me esqueci agora o peso delas. Me esqueci o nome do peso. Eu me esqueci o nome do peso aqui também. Só que aí, se nós for analisar depois, é aproximadamente 45 quilos, 50 quilos cada pedra. É muito peso. Só o peso já é muito. Imagine a velocidade que vem essas pedras. É igual você estar dentro de um poço, cair uma pedra na sua cabeça ou no seu corpo, pequena. O que vai fazer doer é a velocidade, não o peso da pedra que vem. Amém? Aí dos gafanhotos, das trevas, os gafanhotos devoraram tudo que a pedra, a chuva de pedra deixou. Aí vem as trevas. Tá? Essas trevas aqui foi um apagão, né? Um apagão terrível, que não tinha fogo que desse jeito. A escuridade era tão tamanha que dava para pegar na escuridão, era palpável, tipo nuvem, assim, dava para tocar, vamos dizer assim. Muito negro, não dava para sair de lugar nenhum.
E pastor, essa aí, existe algum relato, algum estudo, algum dos irmãos sabe, ou o pastor também sabe, o período de tempo que durava essas pragas e quanto tempo durava de um intercalo de uma para outra? Tem alguma informação a respeito disso? Não é, mas de ter tem. Só que aí são especulações, né? Porque eu acredito que, vamos dizer assim, ao tempo que o faraó voltava atrás, entendeu? Era o tempo que o faraó voltava atrás. A praga durava o tempo que ele permanecia com o coração duro. Vamos dizer assim, que Deus falou numa segunda-feira. Aí ele não deixou o povo ir. A praga veio na terça. Aí ele passava terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo com o coração duro. Aí se arrependia na segunda. Aí Deus tirava aquela praga ali. Eu penso que seja mais ou menos isso aí. Como é um juízo de Deus, um castigo, né? Aí a última praga é a mais terrível, né? Que é a morte de todos os primogênitos. Quem são os primogênitos? É o filho mais novo ou mais velho? Mais velho, né? Os primeiros filhos, né? E homem, né? Que é o mais velho, né? Filho, Mais velho. é o primeiro filho do sexo masculino. Primeiro filho. Primogênito ainda está falando, né? Então, essa daí era para, vou usar esse termo aqui, era para arrebentar tudo, era para arrasar tudo e todos ali do Egito. Então, nesse caso, era o primeiro filho homem, né? Não importa se ele era o mais velho, se ele era o do meio. O primeiro filho homem, ele era morto, né? Era o primogênito. O primeiro filho era o mais velho. Tá, mas aí... Você tem quantos filhos? Vamos pensar a seguinte possibilidade. Eu tenho 4 filhos, sendo que o mais novo é o homem. As 3 antes são mulheres. No caso, seria o homem. Então, no caso, é a morte do primeiro filho homem, né? Isso. Ah, tá. Tá. Entendeu? O primeiro filho homem. Nesse caso, o termo primogênito está ligado ao primeiro filho homem, né? O Primeiro primogênito filho homem, né? Isso. Essa colocação foi importante, o senhor falar isso. Por quê? Porque Deus falou assim, porque Israel é o meu filho primogênito. Ele não quer deixar o meu filho primogênito sair, então eu vou matar, vamos dizer assim, o seu filho primogênito. E ele só tinha praticamente um filho, né? Provavelmente o outro tinha morrido, uma coisa assim. Então era o primeiro filho homem. Bem colocado isso aí, Irlan. Depois vem a Páscoa. A Páscoa todo mundo conhece, né? Já vai dar 7 horas. Já temos aí 2 horas e pouco, né? Então vamos avançar. A Páscoa ela é celebrada, ela é instituída antes da morte do primogênito, né? A Páscoa era composta de cordeiro, né? Sim, irmãos? Cordeiro de 1 ano, sem mácula, era pães asmos, e o que foi mais? Ervas amargas, né? Assim? Essa era a Páscoa. Então, antes de eles partirem, foi estabelecida a Páscoa. Tá? Aí, a saída do Egito. A primeira ordem de Deus a Moisés, na página 70, na parte G aqui, a primeira ordem de Deus a Moisés, depois que eles saíram do Egito, foi santificar todo primogênito. Veja que Deus livra os primogênitos do povo de Israel e depois pede com que sejam santificados, separados, para que Deus efetuasse esse livramento aí, essa saída deles, né, depois de terem livrado eles da morte.
Deus salvara da morte os primogênitos de todos os israelitas, agora eles passaram a ser consagrados ao Senhor. Assim o povo guardaria bem, vivo na memória, aquele momento, como expressaria sua gratidão. Como era Então, feita essa consagração, pastor? O que era feito desse primogênito? a consagração deles, Como é que era feito? está falando aqui, né? A consagração é que eles agora viveriam como um ato de gratidão para Deus, de entrega, de serviço na obra de Deus, vamos dizer assim, porque essa consagração é a entrega. Santificação é a separação, a consagração é uma entrega. Aí também entraria como um ato de memória e também de gratidão que eles levariam a vida toda pelo milagre que Deus fez na vida deles. Isso de todos os primogênitos. De todos os primogênitos. Tinham que ser consagrados a Deus, que eles viessem levar isso e se expressar. Isso seria o ato de expressar a gratidão pelo milagre que Deus fez na vida deles, pelo livramento, né? Amém. Amém? Então vamos lá. A travessia do Mar Vermelho. Alguma dúvida aqui? É só uma pergunta também, para todos nós. Por que Deus fez o povo andar pelo deserto ali durante 40 anos? O que os irmãos acham? Eu sei, até onde eu sei, não foi por causa da murmuração? Eu ia falar isso agora aí. Alguém mais? Foi quando foi referente Josué e os um espias, outro, né? os espias, e chegaram reclamando, só Josué e eu não lembro o nome do outro agora, que não reclamaram, e por causa disso Deus fez com que Caleb, isso, fez com que eles ficassem esses 40 anos, que era justamente para esse povo que estavam, né, perecerem ali, no caso, morrerem ali. Isso, também, verdade. No caso, ia sobrar só aqueles que queriam voltar, no caso, murmuraram e queriam voltar de novo para o Egito. Deus eles fizeram eles passar esses 40 anos para morrer só os filhos deles e entrar na Terra Prometida, mas eles não. Isso mesmo. Um dos motivos, e o motivo mais terrível foi a murmuração. Era 11 dias só de caminhada do Egito até a terra de Canaã. Mas eles passaram 40 anos rodando. Por causa de quê? Por causa da desobediência e da murmuração. Agora eles fizeram muitos milagres e aí, depois da liberdade, eles começam a desobedecer, a murmurar. Em Êxodo 13, se todos estão me ouvindo bem aí, Êxodo 13, capítulo 13, no versículo 17. Êxodo 13, capítulo 17. Olha aí, ó, vai dizer assim: ora, quando o faraó deixou o povo partir, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, que era o caminho mais curto, né? Embora esse fosse o caminho mais curto, porquanto entendeu o Senhor, para que porventura o povo não se arrependa do passo dado ao deparar-se com a guerra e voltar-se para o Egito. Então, olha a resposta aí, ó. Porque pelo caminho mais curto que o pastor Lindoberto está comentando aí, que daria nem 2 semanas, né? 2 semanas ali no máximo. Mas quem eles iam enfrentar ali, o povo? O filisteu, né? Isso, guerra, né? E o povo filisteu, inimigo do povo de Israel. Inimigo de todos ali, o povo filisteu. Era um dos povos que alguns estudiosos vão dizer que era o povo que dominava a espada. Ou seja, tinha
todo o jeito de lidar com a espada. Uhum. Então, guerra era com eles mesmo, né? Matavam mesmo. Então, para o povo não chegar lá no meio do caminho e ver toda aquela situação e se arrepender e voltar para trás. Não, vamos lá para o Egito, que é bem aí. Vamos voltar, pedir abrigo de novo para Faraó, porque lá é melhor do que a gente morrer na espada desses filisteus. Uhum. Bom, é isso aí, né? E eles tinham voltado, viu, Irlan? Não, mas Tanto que eles aí remungaram. eu tenho alguma observação aí, Ilan. Sim, A pergunta é por que eles ficaram 40 anos? isso, ó. Por que Deus fez o povo rodear pelo deserto durante os 40 anos, né? Aí Ah, continua no 18, ó. Continua no 18. Deus então fez o povo dar a volta pelo caminho do deserto, pelo Yansuf, que é o Mar Vermelho, embora os filhos de Israel tivessem saído armados do Egito, da terra do Egito. só que já é outra questão. Aí é quando eles saem, entendeu? Aí é quando eles saem do Egito para ir em direção à terra de Canaã, certo? Agora, esse texto não descreve que eles aí os 40 anos. O texto está descrevendo apenas a ida deles em direção à terra de Canaã, que Deus fez eles ir não pelo caminho que daria diante da nação dos filisteus. Então Deus fez o quê? Fez eles desviar da rota dos filisteus e ir pela encosta até chegar ao Mar Vermelho. Porque se Deus levasse ele pelo caminho mais rápido, ia dar de frente com os filisteus. E aí eles iam ficar com medo e ia querer voltar. Entendeu? Então Deus desvia eles dos filisteus. Entendeu? Desvia ele dos filisteus. Agora, porque eles passaram 400 anos rodeando. 40 anos. 40 anos, perdão. Aí já é depois que eles atravessam o Mar Vermelho. Aí eles entram no deserto mesmo, entendeu? Aí eles ficam rodeando por causa da desobediência. Até Deus eliminar toda a geração de 20 anos para cima. Só de 20 anos para cima, que saiu do Egito, só 2 entraram na terra de Canaã, Josué e Caleb. De 20 anos para baixo entrou tudo, os que iam nascendo. Tá? E aí... Nessa resposta aí, o pastor aí foi cirurgicamente correto. Aí. Foi realmente que depois que atravessa o mar ali, a primeira embate deles é lá em Jericó, que é derrubada a muralha. Isso. Então vamos avançar. A travessia do Mar Vermelho. Não sei se vocês... Aqui eles ficam, eles estavam de frente do Mar Vermelho, Irlan, sem saída, né? De um lado pedra, do outro pedra, na frente o mar, e atrás vinha quem? O exército que o faraó juntos. O exército de Faraó. Aí, Ivanildo. Só um adendo aí. Quem respondeu o questionário assistindo a novela da Record, tá errando a questão lá, a questão do quem morreu, Faraó, ou só o exército de Faraó, ou Faraó e seus exércitos. Aí, pela novela diz que o Faraó não morreu, né? E na Bíblia diz que ele morreu com seu exército. Não, a Bíblia não fala que Faraó morreu, Guto. A Bíblia diz que lá em Salmos. os exércitos de Faraó, os príncipes de Faraó, juntamente com o seu exército. A Bíblia não fala que Faraó morreu, não. Onde está lá? Só que... Em Salmos. Está em Salmos. Agora não lembro qual é o capítulo, mas tem Salmos. Ele fala assim, e Faraó e o seu exército morreram. Eu não sei qual é o capítulo. Já, né? Tá. Provavelmente seja no Salmo 78. Vamos ver. Então, vamos lá. Eu li, mas eu não lembro onde em Salmo, mas está em Salmo.
Deixa eu ver se é isso mesmo, se é esse salmo. Senão a gente leva a resposta na aula. Isso. É. Alguém achou aí? Tô vendo aqui ainda. Começa a falar no 51 e feriu todo o primogênito no Egito. Eu creio que vai ser daí para frente, né? Salmo, acho que é 135. 36:15. 136:15. Olha aí, ó. 136:15, né? O 136:15. Achou, Guto? 136:15. Lançou o Faraó e seu exército no Mar Vermelho, porque o seu amor é para sempre. É aí, ó. Eu Fez falei isso passar assim pro Israel, Guto. ó, passar Israel no meio dele, que é o Mar Vermelho, porque o seu amor é para sempre. Lançou Faraó e seu exército no Mar Vermelho, porque seu amor é para sempre. Porque lá em Êxodo mesmo, em Êxodo, que Isso que nós fala estamos falando. sobre a travessia, não relata assim, né? É, né? Mas aí, vou dar uma pesquisada na próxima aula, a gente. Porque bom tem mesmo, né? salmo aí afirmando que o Faraó foi lançado. Então, no Egito. Mas, provavelmente, a história, ela vai dizer que Faraó também ele não morreu. Nesse ato aí, foi só o seu exército. Talvez tenham algumas traduções que possam se contradizer ou se chocar. Mas na próxima aula a gente tira essa dúvida. Amém? Então vamos lá. Agora, o pregador falou uma coisa e é verdade. Ele disse que quando o mar se abriu, ele não se abriu do lado de onde o povo estava. Ele se abriu do outro lado. Do lado de lá para cá, ele veio se abrindo. É um pensamento que bate, né? Que dá para analisar que pode ser verdade isso. O mar veio de lá, porque o vento soprou de lá e veio assim. E E a veio gente vai em direção ao povo, né? em direção ao povo. Veio de lá para cá, não daqui para lá. É uma coisa que de se observar. E é muito interessante isso, porque muitas vezes você está orando, e muitas vezes você não vê aparentemente a bênção vir, só que ela está já vindo, está sendo preparada, né? Aliás, ela está Já preparada está já, a caminho, né? gente, e já está a caminho. Israel viajando ao Sinai, mar, águas amargas. Essa também aqui, acho que eu não sei se vocês têm alguma dúvida. O horário já está muito avançado. Já estamos com 2 horas e 48 minutos. É isso, Guto? Hein, pastor? É nessa situação aqui que Moisés peca contra Deus? As águas amargas, Ou é quando ele fere a rocha? a rocha ferida. É aí que ele peca contra Deus, né? É aqui na página 73. É aí que ele peca contra Deus? Isso, em Refidim, a rocha ferida. Ah, Aí, no caso, ele desobedece, né? Deus manda apenas ele falar para a água, para a rocha. para a rocha. Aí ele vai e bate nela. Então, por esse motivo aí, será que Moisés não consegue, não tem a ida dele até a Terra Prometida ou não tem nada a ver?
É por isso, tem uns pregadores que muitas vezes colocam a dúvida, mas se você for ler direitinho, você vai ver que foi por esse motivo, por ele ter obedecido, ele tentou Deus, ele desobedeceu Deus e ele não alcançou a terra prometida, Canaã, por causa desse ato aí. Por isso que ele não... se ele tivesse obedecido, Deus tinha sido santificado ali, Deus tinha sido glorificado, através só da palavra. Entendi. Pastor, que nem tá falando aí, o Guto acabou de falar sobre a novela. Na novela é falado, e geralmente quando aparece algumas cenas, elas botam bem embaixo um texto bíblico, né? Aparece o texto bíblico como referência. E ali, naquele momento, ele coloca o texto bíblico e fala como se fosse o próprio Deus dizendo que por conta da atitude que Moisés teve de bater na rocha, que não era para ele bater, o Senhor até fala assim, severamente com ele, eu não dei ordem para tu bater, eu dei ordem para tu falar, e por conta disso, você não vai entrar na terra prometida, você vai ver os demais entrando, mas você mesmo não vai entrar por conta disso. Existe verdadeiramente esse texto na Bíblia? Existe, porque quando eles botam ali embaixo, justamente ele está botando o versículo, entendeu? Isso. Estão botando o versículo para confirmar aquela passagem ali. E é só uma observação, tem muitas coisas que passam nessas novelas aí, que são heresias, tá? Sim, mas tem muitas coisas boas que podem edificar muitas vidas. Por exemplo, eu já assisti aqueles 10 mandamentos várias vezes. Tem algumas coisas que a Bíblia diz que tudo que pode ser o irmão. Tem muitas coisas que você tem que observar e colocar de lado, né? A Bíblia diz, examinar tudo e retende o que é bom. Não é assim? Então, tudo que é bom a gente tem que examinar, que observar, e aquilo que não é bom a gente deixa de lado. Então, o motivo dele não ter entrado na Terra, Ilan, foi isso aí mesmo. Sim, quem é que ia falar? Era eu. Com relação ao horário aí, não sei os demais, mas se eu quiser alongar aí, vai dar. Mas aí vai cansar os irmãos, se a gente for até meia-noite. Alguém pode querer cair da janela aí. Não, precisa ser até meia-noite não, irmão. Até 11h45 tá bom. Meu Deus. Não, eu daqui a pouquinho, dando 7 horas, eu vou precisar sair, que eu ainda tenho que fazer algumas coisas para a escola bíblica. Termina essa parte só aí. Lá pro culto das crianças lá para buscar minhas filhas. Tá ok, então. A gente vai encerrar daqui a pouquinho, então, tá bom? Tá, pastor. Obrigada. Então, vamos lá. A lei dada a Israel, através de Moisés, né? Os 10 mandamentos. Ele passa... Quantos dias ele passa no monte? 40? 40 dias, né? 40 Só isso? dias? 45 dias, 40 não? dias de 40 noites? Ele passa 80 dias lá. 30 45. dias. Né? Ele passa 80 dias e 80 noites. Aí você pergunta, pastor, mas a Bíblia vai falar que ele vai passar só 40. Só que assim, quando ele passa 40 e vem, ele vê o povo na idolatria. Aí ele quebra, no original diz que ele esfarela as pedras, e depois sobe de novo e fica mais 40. Né? Então é 80. Ele fica lá de novo para receber as pedras novamente, que é os 10 mandamentos, e outro mais, escrito pelo dedo do próprio Deus. Aí ele com a pedra, vamos dizer assim, com a pedra de Deus escrevendo ali, ou ninguém sabe como se Moisés estava segurando a pedra, eu creio que não. Isso aqui era pedras lavradas, que ele mesmo lavrou e levou essas pedras, e Deus escreveu ali os 10 mandamentos. Pastor? Sim. Uma pergunta. Quando ele veio de lá, ele só veio com esses 10 mandamentos ou com todas as 600 e poucas leis referentes a Israel ali, para doutrinar Israel? Olha, pelo tempo que veio ali para Israel. pelo
capítulo 20 aqui só veio com os 10, que era a base, mas a lei de Moisés tinha 613, era mandamentos, totalizando 613, mas naquele momento só era os 10 mandamentos, entendeu? Aí, ó, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti mais de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo, né? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o nome do Senhor em vão. Da vez, isso aqui é muito sério, viu, irmãos? A gente fica pronunciando o sangue de Jesus por qualquer motivo, o arroz queimou, o sangue de Jesus, o menino fez uma bagunça, o sangue de Jesus te repreenda, qualquer coisinha fica chamando o nome de Jesus. É por isso que muitas vezes, quando é para você pronunciar, não tem poder, por quê? Porque já virou bagunça, é piadas com línguas estranhas. Então, você tem que ter muito cuidado com o nome de Deus. Está escrito, santificado seja o teu nome. O nome de Deus tem que ser separado de qualquer tipo de escândalo, de brincadeiras. Sangue de Jesus de poder, sangue e fogo. O senhor falou aí sobre as línguas estranhas, né? Uma vez eu estava num carro com os irmãos aí rindo e falando em mistérios. Né? Mas a pessoa estava brincando, né? Falando que estava falando, mas brincando, não, né? Mas é a forma que ele usava na igreja. Meu Deus do céu. Aí é assim. Porque... Viu, pastor Linoberto? Senhor... Eu não lembro qual é o país, mas tem um país aí que onde eles estão escrevendo alguma coisa ali, põem o nome de Deus. Se caso eles errarem, eles não rasgam aquela folha. Eles dobram ela e guardam, entendeu? Simplesmente porque tinha o nome de Deus escrito ali, entendeu? E o tanto que é o respeito no nome de Deus. Agora você imagina eles falarem o nome de Deus. Eles levam muito ao pé da letra esse falar o nome de Deus em vão. Só confirmando isso que o Ivanildo está falando, por que o livro de Mateus, o livro não, o Evangelho de Mateus, ele pronuncia mais as palavras reino dos céus? Porque, na verdade, ele não ousa a colocar o nome de Deus, então ele fala o reino dos céus. Então, ele tira o nome de Deus e coloca o reino dos céus. O reino de Deus. Então, para eles, o nome de Deus é santo, né? Então, aqui ele está, um dos mandamentos aqui, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Eu conheci um irmão presbítero Guto, que fazia piada com línguas estranhas, com profecias, com revelação, né? E a gente não pode, a gente vê muito isso, qualquer coisinha, sangue de Jesus tem poder, fogo e sangue. Não, o nome de Deus, ele não pode ser tido como chacota, como brincadeira, é sério. Então, a gente não pode tomar ele sem necessidade, só falar se houver necessidade mesmo, porque muitas vezes não acontece nada porque a gente brinca muito com essas coisas. Lembra-te do dia de sábado para santificar, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Então, tudo isso aqui são mandamentos. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Nada, nada, nada. Uma observação aqui, irmãos. A gente quebra muito a lei, chamada lei do amor. Que essa lei, a lei do amor amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se a gente, de fato, ama o próximo, a gente não vai cobiçar o carro dele, a casa dele, a mulher dele, nada dele. Porque se a gente parar para analisar,
quando Deus fala, ama o teu próximo, é como se nós sermos altruístas, se colocar no lugar da pessoa. Então, eu não vou cobiçar nada dele, porque eu amo ele. Se todo mundo pensasse assim, não ia ter o quê? Traição na igreja, não ia ter cobiça na igreja, porque eu olho para o meu próximo, né, Sila, como eu estivesse olhando para mim mesmo. Poxa, eu vou prejudicar o meu próximo. E aí, a gente não peca contra o nosso próximo, não quebra a lei do amor. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás. Por que será que Deus ele deu esse mandamento para o povo de Israel? Porque estava tendo tudo isso. Estava tendo adultério, estava tendo cobiça, estava tendo furto. Né? Então Deus ele mandou justamente para que o povo viesse a guardar os seus mandamentos. Aí ele vai dizer assim, nem coisa alguma do teu próximo. Aqui já entra tudo aquilo que é do próximo, né? Além do que está escrito aqui, eu não posso cobiçar. Não tem nem aquela inveja santa, não tem que dizer assim, não, irmão, estou com a inveja santa aí do irmão. Aí tem que analisar, ó, tem ciúme e tem inveja. Aí eu conheci uma pessoa que se ela visse uma irmã com sapato, ela comprava igualzinho. Pastor Linoberto, e Senhor, como é que era feito antes da lei? Antes da lei de Moisés chegar? Entendeu? O caboclo matava, roubava, cobiçava a mulher do próximo. Como é que era feito antes? Que a lei chegou agora com Moisés. Pois é, aí antes não tinha, né, essas proibições, acontecer essas coisas no meio do povo, talvez não tinha um código de ética, cada um tinha a sua própria lei, não tinha um líder ali, provavelmente, exceto Moisés, que entra depois dos outros líderes, mas eles mesmos, eles faziam as suas leis no sentido de, por exemplo, a questão da consciência, da inocência, aí vai entrar as dispensações ao governo humano, só que aquilo, eles tinham seus códigos, tá? Mas as pessoas erravam, não tinha algo proibindo de fazer aquilo. Então a Bíblia diz, quando não há lei, não há pecado. Entendeu? Porque não tinha nada proibindo, né? Por exemplo, a lei de trânsito. É infração eu andar de moto sem capacete, Irlan? Porque tem o código. Tem país aí, por exemplo, é a Bolívia, que eles andam sem capacete e tudo aí, ou qual é o outro? Isso, Bolívia, bem pertinho aqui. Pois é, então lá não infringe. Então é aquilo, Ivanildo. Se não há lei, não há pecado, tá? Só que tem a lei da consciência. O ser humano sabe o que é certo e o que é errado. Porque foi o caso de Moisés, então, quando ele matou o egípcio, né? Tanto é que ele foge, sabendo que alguma coisa ia acontecer com ele, né? Ele não sabia realmente se ele iria morrer, mas ele sabia que alguma coisa iria acontecer. E lá no Egito tinha os códigos, né? Estamos lembrando do código de Hammurabi, outros códigos aí também, que punia. Lembrando que, Isvanildo, que o rei, na época, o rei tinha sua maneira de julgar, entendeu? Dente por dente, olho por olho, aquele negócio todo, entendeu? Então, o povo já era consciente de que certas coisas eram errado, né? E na época, o rei, o faraó, ele fazia suas próprias leis, entendeu? E era ele que dava a vida, ele que tirava a vida, ele tinha esse poder aí, porque era um líder, era uma pessoa que tinha essa capacidade de criar suas próprias leis. Então, sabendo disso, Deus agora estabelece leis para conduzir o seu povo no sentido moral, no sentido cívico e no sentido religioso. Tá? Amém. Nesse tempo aí, pastor, não sei se é fato mesmo, diz que é aquela lei do
Talião, acho que é Talião, né? Que vem do Código de Hammurabi que o senhor falou agora há pouco, não é isso? Hammurabi. Isso, Hammurabi, né? Que a lei tinha, vamos dizer assim, uma lei que se de repente eu chegasse lá e furtasse, a pessoa sabendo quem foi, ia lá e pegava, furtava dele de volta, né? A pessoa que matasse, soubesse quem foi, o familiar lá e matava o camarada também, do mesmo jeito. É mais ou menos assim, né? Mais ou menos assim. Então, havia esse tipo de vingança. Esse tipo de vingança, esse tipo de justiça, né, que eles faziam com as suas próprias mãos por causa da consciência. E cada cidade tinha suas leis que eles mesmos criavam. Não tinha essas leis que temos hoje, né?